Olá, amigos! Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando aí. Vamos começar a programação normal do canal com vídeos toda quinta-feira à noite. E aí a gente precisa falar sobre esse grande choque do cinema que aconteceu essa semana, que o filme Citizen Kane, que é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos, né? O Cidadão Kane. E tá em muitas listas, no topo de muitas listas como o melhor de todos. E essa semana ele foi rebaixado no site que agrega críticas Rotten Tomatoes, que ele era 100% e ele virou 99%. Mas não é grande coisa, mas eu vou explicar pra você por que que isso aí deixou muita gente em choque, virou notícia, todo mundo tá falando sobre isso já faz uns 2 dias. Porque quem que entrou no lugar dele como o número 1 no Rotten Tomatoes? Paddington 2. E eu acho que é super justo. E eu vou explicar também isso. E ele tinha o 100%, que é a nota máxima que só teve resenhas positivas, desde que foi lançado até hoje, 2021. Porém, mais uma cagada que o filme Mank fez, que além de ser um filme horroroso, ele tá destruindo a reputação do Cidadão Kane, porque aí foram remexer e aí escavaram uma crítica de 1941, do mesmo ano de lançamento do filme, uma crítica negativa. E isso foi o suficiente para acabar com a nota perfeita que ele tinha no Rotten Tomatoes. E isso deixou muita gente nervosa. E tem gente também que tá falando que não importa, que o Rotten Tomatoes não mede nada, mas aquele negócio às vezes acaba sendo uma coisa um pouco de clubismo, né? Mas eles não fazem nada, na verdade. Eles só juntam várias críticas de vários sites e jornais e qualquer outro tipo de mídia. E aí também você pode pensar, mas existem vários outros filmes no Rotten Tomatoes que também têm avaliação de 100%, igual o Paddington 2. Porém, o Paddington 2 tem 245 críticas perfeitas, extremamente positivas. Então, ele que toma aí o lugar de Citizen Kane como o melhor filme de todos os tempos. É claro que a gente faz um pouco, né, de piada, porque não é verdade isso que vai fazer um grande impacto. Mas é importante se fazer a pergunta: quem é melhor? Cidadão Kane ou Paddington? E aí a gente vai falar um pouco sobre esses dois filmes que não poderiam ser mais diferentes, porém eles têm algumas coisas que eles têm em comum e a gente vai falar sobre isso. E é importante avisar então que esse vídeo vai ter spoilers dos filmes, tanto o Paddington 1 quanto o Paddington 2 e Citizen Kane, Cidadão Kane. Então vamos falar sobre Cidadão Kane. Por que ele é considerado aí o maior filme de todos os tempos, o ápice do cinema? Na época, ele foi muito inovador, ele fez várias coisas diferentes, tem uma questão de foco. Normalmente, quando você vê foco no cinema, ele foca numa coisa na frente e desfoca o de trás, ou o inverso. Ele está focando lá atrás, então o que está aqui na frente ele fica desfocado. E lá tudo está em foco, porque eles fizeram um estudo de técnicas de luz, de lente, de câmera, para trazer uma profundidade diferente. Então eles conseguiram aí um resultado que não era comum para a época, apesar de que já existiam alguns experimentos em relação a isso, não era normal, não era comum. Ele é um filme que, no seu roteiro, ele é um estudo de caráter desse Charles Foster Kane, né, o Charlie Kane, para os íntimos. E uma coisa que era raríssima na época, até hoje é extremamente raro, é que o seu diretor, e também que foi o co-roteirista, o Orson Welles, ele teve total liberdade criativa para fazer o filme. Ele pôde contratar quem ele queria, ele fez do jeito que ele queria, o roteiro foi ele que escolheu quem ia fazer o roteiro, e aí ele pegou o roteiro, fez alterações que ele queria, ele dirigiu do modo que ele queria, então ele fez tudo do modo que ele queria, porque ele era considerado um garoto prodígio. E o resultado foi um filme que você percebe que é muito autêntico e que você percebe que ele também foi o ator principal, ele foi ator, diretor, produtor e ajudou a escrever o roteiro. Então o cara é aquele, igual o trabalho em grupo, sabe? A gente divide as coisas e no fim uma pessoa só que faz tudo. Foi assim que foi Cidadão Kane. E lembrando que esse é um filme de 1941, em setembro ele vai completar 80 anos. Então, várias coisas que você vê nele, você fala assim, ah, realmente, dane-se. É normal. É normal pra gente hoje
80 anos depois. Na época, não. É importante dar uma estudada no contexto e entender também isso. E agora eu vou falar do Paddington, aquele ursinho queridinho, que ele é, na verdade, uma coleção de livros infantis. E aí foi transformado em filme, um Paddington 1, que foi em 2014. Mas a gente vai focar aqui no Paddington 2, é lógico. Mas para dar uma pincelada, ele é um ursinho que ele vem da floresta do Peru. Ele vai para Londres e ele é cuidado por uma família e ele se integra a essa família e começa a viver lá em Londres. E aí mostra essas aventuras dele. Então no Paddington 2 ele já está acostumado com a família e aí ele passa por alguns problemas, que são as aventuras dele que ele passa sem querer por ele ser tão bonzinho. Mas eu acho muito interessante a gente fazer um comparativo entre esses dois filmes que parecem assim, você bate o olho e você fala assim, tá, entendi o que são esses filmes, mas o que eles têm a ver um com o outro? E eu vou explicar um pouquinho sobre eles. Os personagens não poderiam ser mais diferentes. O Charles Kane, ele tem dinheiro, ele tem de tudo, e ele diz que ele quer ajudar o outro, que ele quer ser político, porque assim ele vai ajudar o outro e vai tirar a política da mão de pessoas ruins, porque ele é uma pessoa boa, então ele vai fazer a diferença. Só que ele é extremamente vaidoso. Na verdade, não é que ele quer isso para fazer o bem. Com o tanto de dinheiro que ele tem, ele pode fazer o bem no momento que ele quer. Né? O cara é um bilionário. É dinheiro que a gente não consegue nem imaginar, assim, quantificar quanto dinheiro que é. Então, ele poderia fazer. Só que acho que era uma questão meio que de ganância. Então, a pessoa já tem tudo, então ele queria conquistar o quê? A aprovação das massas, o que ele chama, né, de amor da massa, para ele conseguir aí ajudar a massa. Então, uma via de mão dupla. Eles elegem ele e aí ele vai decidir, aí ele vai fazer o bem para eles. Então, ele quer fazer essa mudança e lutar, mas ele não sabe fazer do jeito certo. Por um outro lado, o Paddington, ele faz tudo muito naturalmente, porque ele é um personagem muito altruísta, ele é generoso, ele é doce, ele é humilde, então ele faz a diferença, ele não tem absolutamente nada, ele tem um chapéu vermelho, ele tem um casaco azul e uma maleta dele, e aí como que ele vai transformando, o filme mostra ele transformando a vida das pessoas com o jeito dele, com o carinho dele, com o cuidado dele, sendo uma pessoa diferente. Então aí exemplifica essa grande diferença de que quando você quer fazer a diferença, você quer. Você pode. Então, você não precisa de um cargo público. E nesse caso ele não precisou nem do dinheiro, enquanto o Citizen Kane teve todo o dinheiro do mundo e não colocou em bom uso. Ponto pro Paddington aí. E aí também a gente vê também no Cidadão Kane, a gente vê toda a vida dele contada pelos amigos dele, também são, tudo bem que são narradores que a gente não pode confiar, são narradores não confiáveis, mas a gente se leva pela narrativa, que era exatamente aquilo que aconteceu. Então ele é um cara que foi crescendo num conglomerado de mídia, ele fez um jornal, ele foi crescendo, ele foi acumulando mais dinheiro, mais poder, e aí ele teve a sua queda. Depois de que ele perdeu a eleição, ele teve essa queda, porque ele se sentiu mal, ele acho que ele começou a enxergar os limites do poder e da influência que ele tinha. Que ele tinha poder e influência, mas não no grau que ele queria. E aí ele percebe isso. E quando ele tem essa queda, a gente percebe o pior nele. A gente percebe que ele vira uma pessoa amarga e ele coloca, ele projeta essa frustração na segunda esposa dele, a Susan Alexander, porque ele quer fazer ela ser uma cantora de ópera, porque diminuíram ela, então diminuindo ela, diminuíram ele. Então ele mostra aí o que ele quer pra ela, forçando ela a fazer uma coisa que ela não gosta. E aí até no momento de raiva ele chega até a bater nela. Então, tipo, quando ele tá nos seus piores momentos, ele mostra o seu pior. Então ele não consegue lidar com isso. E aí, comparando com o Paddington, nos seus piores momentos,
você vê, na verdade, o seu melhor, né? Que ele acaba sendo preso, que ele quer comprar um presente pra tia dele e acabam confundindo que ele roubou quando, na verdade, um outro cara roubou. E aí ele vai preso e ele transforma a vida dessa prisão, das pessoas, com o seu carinho, com o seu jeitinho inocente. E a prisão se torna um lugar melhor. E dá, assim, aquele quentinho no coração que eu gosto de falar. Porque você começa a acreditar que as coisas boas acontecem, que as coisas boas são possíveis. Então, ele se mostra no seu melhor. Ele não deixa aquilo lá colocar ele pra baixo, não deixa ele se sentir diminuído, porque ele sabe da sua inocência e ele sabe dos seus valores, das coisas que importam, que é a família dele. Então, é muito linda essa parte. Então, mais uma vez, Paddington sendo melhor e superior do que o Charles Foster Kane. Falando sobre, mas aí tem a questão técnica do Cidadão Kane. Gente, são filmes completamente diferentes. Eu tô fazendo essa comparação mais de brincadeira. Mas são filmes completamente diferentes. Mas uma coisa que é importantíssima falar. O cinema não é nada além de um negócio. É um negócio como qualquer outro. Igual uma loja, igual um prestador de serviço. É um negócio. Paddington é um grande sucesso comercial. Ganhou milhões, muito mais do que ele custou para fazer. Cidadão Kane, não. Ele foi um fracasso. Apesar da crítica ter gostado dele em 1941, ele não conseguiu ganhar muito dinheiro. Ele só começou aí a ser um pouco mais valorizado em 1956. 15 anos depois, quando alguns críticos franceses começaram a olhar para o filme e viram o seu mérito. E aí os americanos falam assim, putz, os franceses estão gostando, vamos dar uma olhada, vamos dar mais uma chance. Então ele demorou anos para ser valorizado. Paddington foi valorizado desde o primeiro dia. Então aí a gente tem que ver essa questão. Então, no fim das contas, o grande sucesso foi Paddington, que não só ganhou muitos milhões para o seu estúdio, que é o que os filmes querem ter, e também foi um sucesso de aclamação da crítica, com 100% no Rotten Tomatoes. Brincadeiras à parte, assistam os dois filmes. São dois filmes excelentes. Cidadão Kane é um filme muito bom mesmo. Ele vale mesmo como estudo de cinema. Se você gosta de cinema, vale a pena. E Paddington 2, se a vida estiver difícil, triste, chuvosa, assista Paddington 2. Nós agora vivemos num mundo diferente, num mundo onde Paddington 2 é o maior filme de todos os tempos, o mais aclamado do cinema. E é este o mundo que eu quero viver mesmo. Gente, obrigada por assistir o vídeo. Então, toda quinta-feira vai ter vídeo novo. E eu espero você aqui. Se você continuar vendo, falando bem ou mal de filmes, curte, compartilha, se inscreve no canal. Muito, muito, muito obrigada. Me siga nas redes sociais, Carolzana. E um beijão.